Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui todos nós estamos em paz. Então, hoje eu quero falar para vocês uma experiência que eu vivi, que eu nunca esqueci e que na época eu estava com 15 anos, mas foi uma experiência maravilhosa com Cristo. Então, o que foi que aconteceu? Aos 15 anos de idade, meus pais eram separados e eu fui morar em Santo Amaro da Purificação, em um pensionato. E a irmã minha foi morar na casa de um primo meu, lá em Santo Amaro também. Então, um dia eu estava lá no pensionato e, detalhe que eu quero explicar para vocês. Antes disso, minha mãe não deixava meu pai batizar a gente na igreja protestante e nem ele deixava batizar na igreja católica, que minha mãe era católica. Então, ficamos sem se batizar, eu e meus irmãos. E aos 15 anos eu fui para Santo Amaro, eles se separaram e eu fui morar em Santo Amaro num pensionato. E quando eu estava no pensionato, então me chamaram lá na casa do meu primo, né? E eu fiquei sabendo de uma notícia triste que tinha acontecido com a minha irmã. Que não cabe aqui contar isso, né? Mas eu fiquei muito triste com aquela notícia e cheguei no pensionato e comecei a perguntar a Deus por quê, né, que ela tinha feito aquilo. E nesse momento que eu comecei a perguntar ao Senhor, eu não sei se bem que eu dormi, eu sei que eu estava deitada, né, no beliche, que lá era beliche. Não sei bem se eu dormi, eu sei que eu tive uma visão. E nessa visão, eu estava numa nuvem. Nessa nuvem, eu estava sentada na nuvem, eu estava com um vestido muito lindo, mas eu era uma criança. Eu tinha 15 anos, mas na minha visão eu era uma criança. Eu estava com um vestido muito lindo. Quando a gente era pequena, minha mãe muito católica, fazia vestidos de tecido de pele de ovo, muito fino. Era muito lindo os vestidos que minha mãe fazia para a gente. Então, nessa minha visão, eu estava nessa nuvem e com um vestido lindo. E quando eu olhei, aí eu vi Cristo, ele vindo na minha direção. E aí, na minha visão, Cristo me pegou no colo. E naquele momento eu senti um amor tão grande, mas tão grande no meu coração, que palavras, né, não tenho como expressar em palavras aquele amor que eu senti. E nisso eu acordei. Né? Eu também nem sei se eu estava dormindo, porque eu deitei, comecei a chorar e fazer pergunta, e aí tive essa visão. E aí, desse momento em diante, me deu uma grande vontade de me batizar, porque eu não era batizada. Eu fui na casa do padre lá de Santo Amaro, o nome dele até Gilberto Piton, nessa época. Fui na casa dele, perguntei a ele se ele poderia ser meu padrinho. E ele falou que sim, que eu queria me batizar, se ele poderia ser meu padrinho. Ele falou que sim. Aí chamei minha tia, que era responsável por mim lá, embora eu estivesse num pensionato, essa tia minha, que era irmã do meu pai, era responsável por mim. Aí, mas não falei da visão, não falei de nada, só pedi para me batizar. Minha tia chamei para ser minha madrinha, ela aceitou. E o mesmo padre que foi meu padrinho, Gilberto Pitot, ele também me batizou. Só que eu tive uma experiência assim que eu considero que foi triste, porque depois do batismo, assim que terminou o batismo, quem conhece Santa Maria da Purificação sabe que tem uma praça bem na frente da igreja. E eu saí de lá da igreja muito triste, sentei naquela praça, fiquei triste lá. E aí, Cristo, para me consolar, me levou na casa de uma amiga minha. E quando eu cheguei na casa dessa amiga, aí tinha um livro lá que chama Poliana. Eu tenho até esse livro aqui que minha filha me emprestou. Poliana Menina, porque agora tem Poliana Moça e tem Poliana Menina. Esse que estava na casa dela era Poliana Menina. E aí eu nem sabia o conteúdo do livro, nem nada. Eu pedi a ela se ela podia me emprestar aquele livro. Ela me emprestou. E eu voltei para o pensionato e lá comecei a ler o livro. Quem conhece o livro sabe, a história é muito linda, né? Que ela faz o jogo do contente, tudo, ela procura um motivo para ser feliz. E aí eu queria ser poliana, e eu queria viver como poliana. Só que daquele momento em diante, eu não queria mais entrar na igreja católica. Porque era costume lá no pensionato, todos os domingos, todo mundo ir para a igreja. Lá tinha a diretora, não era um homem, era uma mulher que conduzia o pensionato, que era pensionato só de moças. E todo domingo a gente ia para a igreja. E a partir do meu batismo eu não queria mais entrar na igreja católica, eu me escondia para não ir para a igreja. Mas hoje eu fico pensando no que aconteceu ali naquele momento, né? Eu fui
né, me batizei. Por que o motivo da minha tristeza? Porque na época eu era do mundo e eu ia continuar da mesma forma. Primeiro, antes do meu batismo, não teve uma entrevista comigo, né, para ver o que eu precisava me arrepender, melhorar, porque a gente sabe que o batismo é de arrependimento. Primeiro vem o arrependimento e depois o batismo, como João Batista pregou, né, na Bíblia. E eu não tive a entrevista, na época era do mundo, eu fumava, ia para carnaval, e era do mundo, né? Então, eu não fui entrevistada antes para saber o que eu fazia de errado, para saber se eu realmente abandonaria aquelas coisas, né, para ser batizada e seguir Jesus Cristo. Só que eu não fui entrevistada e do jeito que eu estava, fui batizada, né? E aí, por isso que eu saí e fiquei tão triste, que na época eu não entendia, né? Não sabia o porquê da tristeza, não sabia por que eu não queria mais entrar na igreja católica. Mas eu acredito que seja isso, porque não mudou nada na minha vida. Eu continuei fazendo todas aquelas coisas erradas, porque ninguém me orientava, ninguém me ensinava para dizer que aquilo era errado ou não. E eu continuei praticando as mesmas coisas, né? Então, até hoje também a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a pessoa, né, vai se batizar, tem que reconhecer as coisas que faz de errado e dizer que vai abandonar e que não quer mais aquilo, para que a gente possa prosseguir, né? Porque na hora do batismo, a pessoa levanta e está pura. Tudo que fez de errado foi apagado. Mas se a gente não se arrependeu, como foi o meu caso, fui batizada e continuei praticando as mesmas coisas, por quê? Porque não fui alertada daquilo, né? Então, aquela visão, eu nunca esqueci. Estou com 68 hoje, mas eu nunca esqueci daquela visão. E depois daquilo ali, né, desse encontro com Cristo. Eu acredito que ali foi Cristo, por quê? Porque eu senti um desejo muito grande de me batizar sem ninguém me falar nada, né? Eu não estou aqui falando da Igreja Católica, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou aqui falando na Igreja Católica, não é. Meu caso foi assim, mas eu acredito que em muitos outros pode ter sido diferente, pode ter sido entrevistado, aconselhado a deixar as coisas erradas, eu não sei, eu estou falando do meu caso, né? Porque eu acho que a igreja é muito necessária a igreja. Inclusive, Cristo, quando voltou para o Pai, ele deixou 7 igrejas, né? Porque ali tem o convívio, né? Todos pensando da mesma forma, todos vivendo da mesma forma, querendo agradar a Deus, a Cristo. Então, eu acho a igreja muito necessária, né? Desde quando essa igreja, os ensinamentos e a doutrina te leve mais próximo de Deus e não te afaste do Senhor. Porque a gente sabe que hoje tem muitas doutrinas, né? Como a própria palavra de Deus diz, né? Em roda de doutrinas por homens fraudulentos para enganar as pessoas. Isso na palavra de Deus fala, que a gente tenha cuidado com isso, né? Mas eu creio que a igreja é importante sim, né? E que é, eu só eu só sinto que isso aconteceu comigo, né? Porque eu acredito que se eu fosse entrevistada antes, né? Eu teria dito que eu estava fazendo de errado, né? Fumar, essas coisas todas, ir para carnaval. E como eu mesma quis me batizar, eu acredito que eu deixaria tudo isso por Jesus Cristo. Mas não houve entrevista e aconteceu isso comigo, né? Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele me deu aquele livro de Poliana, né? Que ela é a filha de um pastor que morreu. Quem conhece a história de Poliana sabe, né? E aquele livro me ajudou muito, muito a ser igual aquela menina, e a ser bem otimista, e querer ajudar as pessoas que estavam ao meu redor. Então, aquele livro me ajudou muito, né? Então, depois dessa experiência, eu tive outras experiências, né? E é aí onde eu vou fazer um vídeo para falar para vocês, né, das outras experiências que eu tive com Jesus Cristo, né, que foram várias depois dessa, né? E, mas para mim, eu entendo as pessoas, né, quando conta, quando teve as experiências com Deus, né, porque eu passei por isso. Então, como eu passei por isso, eu vou entender essas pessoas, né, porque eu não contava, né? Era difícil eu contar assim para as pessoas a experiência por causa da crítica, né? Da crítica. Muitos dizem, não é de Deus, não foi de Deus, mas eu sei que foi, porque aquele amor que eu senti só poderia ser Jesus Cristo e mais ninguém. Hoje que eu estou com essa idade, eu fico lembrando daquela visão e eu não lembro assim exatamente
como é o rosto de Cristo, isso eu não lembro muito. Eu só lembro dele vindo ao meu encontro e me pegar no colo. Ah, sim, e eu também lembro que é como se eu não quisesse voltar mais para a Terra, eu quisesse ficar lá, porque eu não vi para onde ele me levou. Né? Isso eu não vi, eu só vi que ele me pegou no colo. E eu lembro que eu não queria voltar, né? Mas como se ele dissesse que eu tinha que voltar, que eu tinha que continuar a minha jornada aqui na Terra. Né? Então, tem muitas outras experiências maravilhosas com Cristo, que eu vou deixar para contar em outro vídeo. Inclusive, quando eu contar essas experiências que eu tive com Cristo, vocês vão entender por quê, né? Por que hoje eu resolvi fazer da minha casa a igreja. Não sou contra a igreja, como eu já falei, né? Mas na minha condição, né, eu tive que fazer isso e vou dar as explicações necessárias lá. Eu vou falar de tudo a respeito desse assunto, né? E das outras visões que eu tive com Jesus Cristo. Então, agora, há muito tempo atrás, eu fiz uma poesia para Jesus Cristo, né? E essa poesia eu guardei até hoje comigo. Então, essa poesia não é recente, tem mais de 20 anos. E agora eu quero recitar essa poesia para vocês, que é assim, Ser Feliz. O título é Ser Feliz. E diz assim: ser feliz é estar bem contigo, é nos fortalecermos nas tuas palavras, é caminhar na tua proteção, é gostar de ouvir o que falas, é amar como tu amas, é perdoar como tu perdoa, é sentir o teu amor e progredir nesta jornada, é jamais desistir e sempre prosseguir, e vivendo contigo, ser feliz e mais nada. É o que eu espero, né? Um dia estar com Cristo, vivendo com Cristo, e aí eu vou ser feliz e mais nada. Eu acho que é o que todos nós esperamos, que estamos aqui na Terra, procurando obedecer, guardar seus mandamentos. A gente espera isso, né? Um dia estar com Ele e ser feliz, né? Naquele lugar que Ele prometeu, né? Queria preparar um lugar, porque aonde Ele estiver, nós iremos estar com Ele, né? Então, é, com essa poesia, né? Que já tem, deixa eu ver, acho que tem 20 anos que eu fiz essa poesia. Né? Ela tem me ajudado a prosseguir, como diz aqui, né? E jamais desistir, sempre prosseguir, vivendo contigo, ser feliz e mais nada. Então, ela tem me ajudado a prosseguir, tem me ajudado a me manter firme, né? Nos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor nós sabemos qual é, né? O caminho do Senhor a gente sabe qual é, que é o caminho do amor, é o caminho da obediência a Deus, é o caminho, né, de ler as Escrituras todos os dias, colocar em prática, e sabemos que Ele vai dando, né, passo a passo o que nós temos que fazer aqui neste mundo para que a gente um dia possa viver com Ele. E como diz na Bíblia, aqueles que perseverarem até o fim, esses, né, é que vão ser salvos. Não adianta a gente ficar 30, 40 anos, né, guardando os mandamentos e no final ir para o mundo fazer as coisas tristes do mundo. E você diz que é aquele que perseverar até o fim. E como aqui diz, né, e jamais desistir, sempre prosseguir vivendo contigo. Então, na minha vida eu tenho procurado fazer isso, sempre estar buscando as orientações do Senhor, né, os caminhos do Senhor, para que realmente Ele possa, né, me salvar, como Ele promete, de quê? Ele quer salvar a gente da imoralidade, da iniquidade, de todas essas coisas tristes que existem no mundo, porque no reino de nosso Pai não existem essas coisas. Então, Ele quer nos salvar de tudo isso, né? Ele quer que a gente seja virtuosos, né, justos, que a gente seja obediente a Deus, ao nosso Pai, e por aí vai, né? Porque é isso que vai fazer nos aproximar cada vez mais de Deus e nos afastarmos cada vez mais do adversário. Como ele fala, achegai-vos a mim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente só pode resistir com a palavra do Senhor, estudando, praticando, colocando em nossa vida, né? Então fica aí a promessa que eu vou fazer agora um vídeo falando de outras experiências maravilhosas que eu tive com o Pai Celestial, com Jesus Cristo, né? Então, agora eu vou cantar uma música bem rapidinho, é só uma estrofe mesmo que eu vou cantar bem rapidinho. Eu quero ser, Senhor amado,
vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E é assim que eu me despeço de vocês, que a paz do Senhor esteja em cada lar, que Deus ilumine a vida de vocês com sabedoria, né, com perseverança, e eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.